Hi guys, how you doing? Eu sou Vitor Avanzi e esse é o segundo vídeo pro meu canal, o Avanzi. E hoje faremos a tag Morando Fora do Brasil, que muitas pessoas que fazem conteúdo para o YouTube, que são brasileiros e moram fora do país, fazem para vocês conhecerem melhor a gente e a nossa realidade no país onde a gente mora. Então vamos começar? Here we go! Primeira pergunta, qual é o seu nome e a sua idade? Meu nome inteiro é José Vitor Avanzi e eu tenho 28 anos. Segunda pergunta, você partiu de qual cidade e estado do Brasil e mora em qual cidade, estado e país? Pois bem, pessoal, eu saí de São Paulo, capital, e eu moro em Deerfield Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. A terceira pergunta, mora há quanto tempo neste país e já morou em quais cidades desde que chegou? Então, guys, eu moro aqui há 13 anos, na verdade faz 2 meses que eu tô de volta aqui. Mas nessa de ir e vir faz uns 13 anos que eu venho, que eu vou pro Brasil, volto pra cá, vou pro Brasil, volto pra cá. Aqui eu já morei em Rhode Island, em Connecticut, várias cidades de Connecticut. Em Rhode Island eu morei na cidade de Providence e agora tô aqui na Flórida, como eu falei. Pergunta 4. O que você faz para sobreviver nesse país? Trabalha? Estuda? Então, gente, eu estudo. Meu sonho é passar numa universidade americana. E como aqui não tem cursinho pré-vestibular como tem no Brasil, até porque aqui não tem vestibular, é um outro processo de admissão, eu estudo sozinho, estudo em casa mesmo, por mim mesmo, né, by myself. Vamos ver se ano que vem eu consigo entrar numa universidade americana. 6. Quais foram a melhor e a pior situação que você já passou desde que entrou nesse país, desde que chegou aqui? Então, gente, a pior situação foi depois que eu já tinha ido para o Brasil e voltei para os Estados Unidos. Depois de 1 ano longe dos Estados Unidos, depois de ter ficado 2 anos aqui, quando eu cheguei, a imigração me levou lá em Nova York, né, no aeroporto, né, John Kennedy. Eles me levaram para uma salinha, a salinha de imigração que eles levam quem eles querem deportar. E eu entendo inglês, falo inglês fluente, né, pois já tinha morado aqui. Eu ouvia eles falando, vamos deportar tal pessoa, vamos deportar aquela pessoa. E tinha mais uns 10 brasileiros na mesma salinha que eu. E eles todos tinham vindo no meu voo. E eles todos foram deportados. Mas aí chegou na minha vez, eu conversei com o agente de imigração, eu falei que sim, tinha ficado acima do tempo permitido a primeira vez que eu vim aqui, né? Mas que dessa vez eu só estava vindo passear. E ele falou, olha, como você contou toda a verdade, você sabe que a gente sabe toda a verdade, né? Então, a gente viu aqui que você está sendo honesto, você pode passar. Welcome to America, né? Seja bem-vindo à América. Mas fique apenas 30 dias. Aí eu falei, não, seu policial, eu vou ficar uns 15 dias. Ele falou, não seja bobo, se eu tô deixando você ficar 1 mês, fica 1 mês, aproveita. E eu fiquei 30 dias. Já a melhor situação, eu não sei dizer, porque fora isso, tudo que aconteceu aqui nos Estados Unidos comigo foi bom. Praticamente tudo foi bom. É que não vem nada demais assim pra contar agora, não vem nada na minha cabeça, mas realmente eu tive muitas coisas boas aqui nos Estados Unidos desde que eu cheguei aqui a primeira vez. Número 7. Um ponto turístico que você indica. Então, pessoal, é meio clichê, mas de todos os lugares que eu já visitei aqui nos Estados Unidos, eu indico o Empire State Building, que é o segundo maior prédio de Nova York, um dos maiores prédios do mundo. E você sobe lá no observatório, você pode ver a cidade de Nova York inteira lá de cima do 88º andar. Ou se você pagar um pouquinho mais caro, você vai até o, acho que 100º andar. É lindo, você se sente no céu.
Eu tenho medo de altura, eu tenho muita vertigem quando eu vou lá, mas é lindo, eu recomendo. Um ponto turístico aqui da Flórida que eu recomendo de Orlando é o Planet Hollywood, que é um restaurante que são 4 atores de Hollywood que são sócios, eu não me lembro quais são, mas tudo ali remete a Hollywood e aos filmes e por aí vai. 8. Como é a comunidade brasileira no país onde você vive? Então, pessoal, cada cidade, cada estado tem um tipo de comunidade brasileira. Geralmente o pessoal, a comunidade brasileira do norte, é mais religiosa e mais conservadora. Tudo é pecado, o pessoal é meio pega no seu pé, é tipo assim, te ajuda mais se você for na igreja deles. E é triste. O pessoal aqui do sul é um povo mais legal, é um povo mais de boa. Eu recomendo sim que você frequente festas, quando eles derem festas aberta ao público, por exemplo, o Centro Espírita, tem muito Centro Espírita aqui na Flórida, brasileiro, comunidade católica. Eu recomendo que vocês vão às festas deles para fazer amizade, mas não sintam obrigados a seguir a doutrina, porque o povo daqui da Flórida é um pouco mais de boa e tal, mas lá no norte eu passei muito perrengue quando os meus amigos da igreja descobriram que eu era gay. Foi tenso. E lembrando que aqui nos Estados Unidos nós somos mais ou menos 1.200.000 brasileiros. É a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. Então, é um lugar bom de se viver, sim. Só toma cuidado com as amizades que você faz, mesmo dentro da comunidade. Não é porque é brasileiro que é bonzinho. 9. Agora uma pergunta referente ao país que eu moro. Qual é o seu sonho americano? Então, tem aquela coisa de sonho americano, né? Que todo mundo que vem aqui tem aquele sonho de prosperar na vida e tal. Então, o meu sonho é cursar uma universidade americana. Assim que concluir, começar a ganhar bem e tal, ser investidor, investir em bolsa de valores, investir em imóveis. É um sonho um pouco alto, mas eu sei que dá certo. Eu vivo a realidade americana aqui e sei que é possível. Com muita luta é possível. Dez. Quais são os seus projetos de vida para esse país? É o que eu já falei, é o que eu falei anteriormente. Estudar numa boa universidade, ser investidor, ser empresário, mas tudo ao seu tempo. 11. O que você faz para se divertir no país que você mora? Então, gente, quando eu morava no norte dos Estados Unidos, eu ia todo final de semana para Nova York, ou eu ia muito no Six Flags, que é um parque famoso aqui da Warner Bros., né? Não é só Universal e Disney que tem parque, a Warner Bros. Também tem parque. Também já fui na Disney e por aí vai, mas hoje em dia eu vou muito à praia porque eu moro na praia, né? A Flórida é uma península, tem mar para todo lado. E eu vou muito ao cinema também, porque aqui lança 4, 5 filmes por semana. Final de semana, às vezes tem final de semana que lança 6 filmes. É isso. 12. Como é a educação no país que você vive? Então, pessoal, a educação nos Estados Unidos é uma das melhores do mundo. Todas as crianças e adolescentes têm direito à escola, independente do status imigratório, se você é imigrante, se você não é documentado, não importa. Se você é americano, todos têm direitos iguais. Todos têm direito à escola. Ao contrário, se sua mãe e seu pai não te colocar na escola, eles vão presos e você é levado pro juizado infantil. Quanto à universidade, universidades aqui, públicas e particulares, tanto uma quanto a outra, são pagas. Mas a diferença é que as particulares, principalmente, algumas públicas, mas principalmente as particulares, dão bolsa de estudos. Elas dão bolsas de estudos, mesmo para imigrante, para estudante internacional, mesmo se você quer tentar entrar numa universidade americana em outro país, você quer fazer todo o processo seletivo aí do Brasil, por exemplo, você pode. Porque o mesmo processo seletivo que serve para os americanos é o mesmo para os brasileiros. Isso dá tão certo, porque Harvard, por exemplo, que é a melhor universidade do mundo, ou se não uma das melhores, tem um fundo
estimado em 35 bilhões de dólares, que é para custear bolsa de estudos para qualquer tipo de estudante e bolsa de pesquisa, né, para pesquisadores. Bom, 13. Como é a alimentação no país que você vive? Você sente saudades da comida do Brasil? Qual é a comida que você mais sente falta? Então, pessoal, a alimentação daqui realmente, basicamente, é junk food, né? Besteira, muito sanduíche, McDonald's, Dunkin' Donuts, mas dá pra comer bem. Por exemplo, aqui, a comida saudável, diferente do Brasil, a comida orgânica e tal, aí é muito caro. Aqui não. Eu tô numa diet, né? Eu tô fazendo regime. E eu consigo comer bem, gastando menos e viver uma vida mais saudável. O estereótipo daqui é junk food, mas eu não como junk food. Em 2 meses e meio aqui, se eu tomei refrigerante umas 5 vezes, foi bastante. Não mais do que isso. E a comida que eu sinto mais falta do Brasil pode ser clichê, mas é o pastel de feira, hein? Aqui nos business brasileiros, nos restaurantes e tal, tem pastel, mas não se compara ao pastel daí do Brasil, principalmente pastel de feira. Ah, não se compara. Não vejo a hora de estar passando um tempo aí no Brasil e na Hot Hot me divertir, né? Pra quem não sabe, é uma balada que eu frequentei no Brasil. Saindo da Hot Hot de manhã, sempre tem feira lá. Aí eu passava lá pra comer pastel, tomar caldo de cana. Ah, gente, é a melhor coisa do mundo. 14. Agora uma pergunta relativa ao meu meio, né? Ao meio LGBT. Quais são as políticas para os LGBTs aí nos Estados Unidos? Então, pessoal, aqui nos Estados Unidos, cada estado tem o direito de fazer sua lei para qualquer assunto, para qualquer camada da sociedade, e também para os LGBTs. Os Estados Unidos teve uma grande vitória porque foi sancionada uma lei recentemente, como todo mundo viu, acho que o mundo inteiro ficou sabendo, que foi a lei pelo casamento, favorável ao casamento igualitário entre LGBTs. E eu digo LGBTs, não só gays, lésbicas e bissexuais, não é um casamento igualitário, né? Apenas para homoafetivos, mas para transexuais também, porque o transexual também faz parte da sigla LGBT. E existe o transexual gay ou a transexual lésbica, não existe só transexual. É uma longa história, mas se vocês quiserem entender melhor sobre transexualidade, essas coisas, tem muito vídeo na internet. Mas o casamento agora é igualitário para todos, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, para todo mundo. Porque muitos estados estavam permitindo o casamento igualitário, mas outros estados estavam com umas leis muito duras e rígidas para os LGBTs. E aí houve a necessidade de uma intervenção federal. E o presidente Barack Obama sancionou a lei. Agora o país todo, os 50 estados americanos, devem permitir o casamento LGBT. 15. Uma dica para quem quer viajar para esse país. Então, pessoal, a dica que eu dou é: estude muito a língua. Guarde o dinheiro por um ano e meio, vai guardando dinheiro, porque ainda mais com a alta do dólar, não tem como você vir aqui pensando assim: ah, eu vou passar um mês lá passeando e vou levar só $1.000. E não. E você tem que pelo menos trazer uns $700, $800 por semana que você vai ficar aqui. Por pessoa, eu recomendo. As coisas não são tão caras, mas se você vem turistar, aí é meio carinho sim. Porque você não vai saber os lugares de ir, de quem mora aqui como eu, né? Então, você vai gastar mais. E o idioma é essencial, porque eu, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiquei 8 meses antes de vir fazendo um curso de inglês. E não deu em nada. Você tem que fazer por um bom tempo, fazer um bom curso de inglês, dar uma atenção especial para a língua, porque, imagina, quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu fui foi a Disney. Eu estava com um grupo de amigos, né, de turistas, e eu me perdi deles no Animal Kingdom, né, que é o, vamos dizer assim, o zoológico da Disney. E eles foram pro brinquedo do Rei Leão. E eu não sabia falar como que eu chego no brinquedo do Rei Leão. E eu tava perdido. Eu tinha meus 15 anos.
Aí eu fazia bem assim, pra pessoa. Eu tocava na pessoa e falava assim: "Rar, rar, Lion King, Lion! Rar." E as pessoas entenderam. Me ajudaram, mas o mico foi grande. Pergunta 16. Com quem você mora aí nos Estados Unidos? Família? É casado? Namora? Então, pessoal, eu moro com a minha mãe, né? Sempre que eu estive nos Estados Unidos, eu morei com a minha mãe. Quer dizer, uma vez que eu passei aqui, a última vez que eu vim, eu fiquei na casa de uma amiga, mas não deu muito certo, né? É morando junto que a gente descobre quem são as pessoas realmente. E foi tenso. Na verdade, eu morei com mais de uma... Eu acho que em 2 meses e meio que eu passei aqui, eu morei com 3 amigos. E não deu muito certo. 17. Você fala a língua local? Como aprendeu? Sim, pessoal, eu falo a língua local e como vocês sabem, eu estudei aqui nos Estados Unidos no ensino médio e eu aprendi no dia a dia, na escola, com os colegas de classe, com os colegas de escola e também porque na escola eu participei de uma sala chamada ESL, que significa English as Second Language, que quer dizer inglês como segunda língua. E foi tipo um intensivão mesmo para aprender a língua. Em mais ou menos 2 meses eu já fui para as classes normais de matemática, de inglês, de física e tudo mais. E em uns 3 meses e meio eu já estava com uma boa fluência. É isso. 18. O que você pensa sobre o país onde mora? Então, pessoal, eu penso que é um país de oportunidades. É um país que você consegue, se você lutar, você consegue realizar os seus sonhos, você consegue atingir os seus objetivos, porque, como diz no próprio hino americano, o hino nacional aqui dos Estados Unidos, no final, a frase final é a terra da liberdade e o lar do corajoso. Sim, aqui é uma terra de gente corajosa, gente que dá a cara para bater e luta, mas sobre ser a terra da liberdade é uma coisa contraditória. Porque sim, nós temos liberdade aqui, mas até onde vai a sua liberdade? Eu acho que a sua liberdade vai até onde começa a minha. Porque aqui eles levam a sério esse negócio de liberdade de expressão, que é bom. Mas o ruim é que, por exemplo, por ter esse direito à liberdade de expressão, quando morre um LGBT, um gay, uma lésbica, um bissexual, um transexual, alguns grupos religiosos, né, protestantes, vão no velório dessas pessoas, desses LGBTs que morreram, e com placas tipo assim, viados vão tudo pro inferno, temos que matar os viados, essas coisas. E a polícia não faz nada porque ela diz que é liberdade de expressão. E agora, atualmente, ultimamente, que eles começaram a tomar atitude com isso. Mas por muitos anos foi assim. Fazer o quê, né? Pergunta 19. Eles recebem bem os brasileiros? Você sente que há preconceito com pessoas de outras nacionalidades? Então, sim, eles recebem bem os brasileiros, mas é bem aquele estereótipo, né? Você fala que é brasileiro, eles já vêm abraçando, eles já vêm falando, oh, Pelé, soccer, futebol, carnaval. E aí você tem que desconstruir esses estereótipos e ensinar uma grande aula de história explicando o que é o Brasil de verdade. E sobre eles terem preconceito ou não contra as nacionalidades, para mim eles não têm muito preconceito. Quer dizer, todo mundo tem um certo preconceito. Mas aqui eles não têm muito preconceito com outras nacionalidades. Não é igual muitos países que você vê que falam, o imigrante está roubando meu emprego e tal. Aqui não é muito assim, não. Claro que tem um ou outro babaca, mas a maioria é super receptivo aqui. A única coisa que eu achei chato, uma vez, durante a época de high school, né, do meu ensino médio, é que tinha uma professora de história, só que ela é indiana. E ela sofria bullying por causa do sotaque dela. E era um bullying descarado, era um preconceito é uma coisa muito triste. Eu já tive problemas até com a escola defendendo a professora. Mas isso é um caso isolado, isso não costuma acontecer não. Mas eles zombavam do sotaque dela. Por exemplo, quando ela ia falar, ela falava assim: I'm talking to you, I'm gonna teach history, American history.
e as pessoas zombavam dela. Mas isso é bem coisa de adolescente noiado, né? Vinte. O que tem no país aonde você mora que você acha que deveria ser implantado no Brasil? Para mim, a resposta é a eficácia das leis. As leis aqui servem para todos, independente do status social, ou se você é um político tal, ou se você tem dinheiro ou não. Por exemplo, há uns bons anos atrás, acho que uns 9 ou 10 anos atrás, foi descoberta a corrupção entre mais ou menos 50 políticos, entre vereadores, senadores, se eu não me engano, deputados, uns 50. Mas não teve CPI, nada dessas coisas. Teve uma investigação da Polícia Comum, eu acho que o FBI mesmo, a Polícia Federal, investigou e prendeu todos numa cadeia normal, numa cadeia comum, como bandidos que são. Então isso que devia ter no Brasil. Pobre vai pra cadeia, rico também devia ir. Político devia também ir, como todo mundo. As leis deveriam servir para todos mesmo. 21. Se você pudesse descrever em apenas uma palavra a experiência de estar morando fora do país, de estar morando nos Estados Unidos, qual seria a palavra que você usaria para descrever essa experiência e por quê? Então, pessoal, amadurecimento. Essa é a palavra. Porque vivendo aqui, eu desconstruí muitos preconceitos que eu tinha. Eu aprendi a viver melhor. Eu cresci culturalmente e eu me aceitei melhor. Aceitei até a minha sexualidade. Não que fosse tão difícil para eu me autoaceitar, mas isso me ajudou. Porque morando aqui, por exemplo, eu via isso há 12 anos e meio atrás. Eu via casais homoafetivos, lésbicas e gays se beijando na rua, mas não aquela coisa escrachada que essa bancada religiosa extremista do Brasil fala. Demonstrando carinho na rua. O primeiro beijo gay que eu vi na televisão aqui nos Estados Unidos foi há 12 anos. E quantos anos depois só que eu fui ver no Brasil? Quer dizer, então isso me ajudou a aceitar melhor as pessoas, a me autoaceitar, até porque eu também fazia um pouco de bullying nessa época. Eu chamava as pessoas, os caras de viadinho, zoando, pra usar isso, pra, tipo assim, me blindar. Porque as pessoas iam pensar, ele tá zombando os outros, tipo assim, chamando os outros de viadinho. Ele não é gay, nada a ver. Sou gay, sou assumido e esse país ajudou muito na minha autoaceitação. E eu sou muito orgulhoso de ter amadurecido aqui, de ter usado de uma forma positiva tudo que eu aprendi aqui. 22. Já morou em outro país? Qual? Então, pessoal, eu não cheguei a morar em outro país. Eu tive uma experiência, né, que eu fui trabalhar num navio na Europa, como eu já falei no primeiro vídeo que eu postei semana passada. Então, eu fui trabalhar no navio e digamos então que eu morei na Europa. Como o navio ficava viajando Noruega, Dinamarca, Rússia, viajava a Europa toda, então eu não tive um lugar fixo. Então eu só posso falar que eu morei na Europa por alguns dias, mas foi só isso. 23. Mostre algumas fotos de alguns lugares em que você já foi enquanto mora aí. Então fiquem com as fotos, pessoal, espero que vocês gostem. Então, guys, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo.
aproveitando para conhecer um pouco mais da minha vida aqui nos Estados Unidos, do país. Logo logo vai ter vídeo novo, daqui eu acho que 5, 6 dias eu acho que eu já solto um próximo vídeo, falando algum comentário meu sobre algum fato que tem a ver com a minha vivência e tal, como é a proposta do meu canal, né? Não é apenas postar coisas sobre os Estados Unidos e tal, mas vai ter muito vlog, muitas coisas sobre a minha vida aqui, sim. É isso aí, se você gostou, clique em curtir, compartilhe o vídeo nas redes sociais e se inscreva. Um beijo a todos, um abraço, XOXO, see you guys!